Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Miguel Alonso, eu tenho 13 anos de idade e eu sou o co-host aqui do Vision Podcast. E hoje, pessoal, a gente tá com um cara sensacional, mas antes eu vou apresentar aqui o meu outro co-host. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel Marque e galera, hoje a gente está com o Eduardo, cara, um cara assim, fora de série, mais de 6 anos de mercado e ele já agregou mais de 50 milhões para os seus clientes. Então, com vocês, Eduardo. E aí, Eduardo, tudo bom? Beleza, pessoal? Obrigadão pelo convite. Vai ser um prazer, uma honra enorme estar aqui conversando com vocês. Muito massa, Eduardo. E tu poderia falar um pouco, cara, quem, quem que é o Eduardo e como que tu começou assim, cara? Qual que é a tua trajetória até aqui? Claro, perfeito. Sou um cara de 26 anos, gaúcho, nasci em Montenegro, no Rio Grande do Sul, morei até o início de 2023 em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu atualmente moro em São Paulo. Eu sou um cara que gosta muito de musculação, gosto de me alimentar bem, gosto de viajar, gosto de estar com meus amigos, com a minha família. Eu gosto de rotina, gosto de organização, gosto de aproveitar bem assim, o meu tempo. O que eu faço hoje, eu sou CEO, fundador da SLG, que é uma empresa de consultoria comercial. Estou empreendendo já tem 3 anos. Antes de empreender, fui executivo comercial da Stone Pagamentos, que é um unicórnio de meio de pagamento e tecnologia financeira. Trabalhei também numa holding de tecnologias educacionais, que chama Grupo A Educação, fazia parte comercial por lá. E eu terminei minha caminhada no mercado na V4 Company, na matriz em São Leopoldo. E aí, quando eu estava lá na V4, eu já estava em processo de mentoria com o Rodrigo, que hoje é meu sócio, e ele me convidou para abrir essa LG junto com ele. Então a gente toca essa empresa juntos desde então. Cara, muito massa isso. E Muito Eduardo, tu massa. poderia falar pra gente qual é a tua especialidade? Se fosse dizer, cara, esse é o meu superpoder, qual seria? Boa. É fazer a empresa vender mais. Eu domino o processo comercial, tanto de vendas para pessoa jurídica, então para empresas, quanto para pessoa física. Então, eu acredito que o meu superpoder ele seja entender, diagnosticar a demanda do cliente, entender qual é o contexto que a empresa vive e montar uma operação comercial que faça com que a empresa consiga vender mais. Sou muito bom em construção de processos também, modéstia à parte. Eu aprendi isso nos últimos anos para que eu conseguisse delegar funções. E atualmente eu domino também o assunto de contratações. Acredito que eu tenho evoluído muito num sentido de encontrar gente boa e formar gente boa dentro de casa também. Muito massa, cara. E tu poderia falar um pouco o que que é Sales Leader Group, cara? O que que é isso e como é que isso surgiu assim? Boa, perfeito. Essa LG é uma empresa de estruturação de processos comerciais e formação de time de venda. A gente trabalha com três frentes. A primeira frente é com recrutamento e seleção de profissionais para comercial. Então, a gente tem um braço de recrutamento e seleção aqui, que os clientes contam com a gente para encontrar profissionais de venda. A gente também estrutura o processo que os vendedores vão executar. Então, toda a parte de CRM, playbook, script, a documentação do processo para que ele seja um ativo da empresa e para que isso não dependa do talento do vendedor que está ali na frente. A gente também implementa a metodologia de gestão comercial, processo de onboarding, plano de metas, remuneração, comissionamento. A gente treina a liderança do cliente para conduzir as reuniões diárias, semanais e individuais, né, que são as dailies, weeklies e one-on-ones. A gente também olha para os indicadores da operação comercial do cliente. Então, a gente é uma empresa de serviço, de consultoria. A gente roda uma implantação que tem duração de 45 dias, 60 dias com cada cliente. Enquanto a gente monta a máquina de vendas, a gente também recruta as pessoas que vão trabalhar na operação. Depois a gente acompanha o cliente para garantir que ele consiga usufruir dos processos que a gente construiu, das pessoas que a gente contratou para ele. Como é que isso surgiu? Eu trabalho com vendas desde 2017. Antes de entrar ali na Stone, que foi a minha primeira experiência como CLT, eu entrei na faculdade, eu fazia engenharia na Federal do Rio Grande do Sul e eu participei do movimento Empresa Júnior, que ele é composto por estudantes de graduação que executam projetos reais para o mercado sem fins lucrativos, mas esses projetos eles geram um retorno financeiro e tudo isso é investido em capacitação para os membros. Então, nessa época, eu comecei já a ler livros sobre gestão, sobre vendas, eu comecei a participar de eventos, comecei a aprender um pouco mais sobre cultura organizacional, liderança, então, durante 3 anos, essa foi minha principal escola de vendas quando eu comecei. E aí, quando eu encerrei minha caminhada no Movimento Empresa Júnior, fui trabalhar na. Eu, inclusive, trabalhei numa startup do setor farmacêutico. A startup ficou sem dinheiro, eu fui para a Stone, aí rolou a pandemia, todos os clientes da Stone fecharam, fui trabalhar no Grupo A Educação. E no Grupo A Educação, eu vendia tecnologia para instituição de ensino superior particular. Só que, como eu estava querendo largar a faculdade, não fazia mais sentido para mim trabalhar com esse público. Daí eu fui trabalhar na V4. Na época, eu criei um curso, inclusive, para treinar vendedores e conectar eles a empresas. Então, meu primeiro negócio digital foi um curso para formar, de fato, gente boa para o mercado da área comercial. E aí eu busquei referências, pessoas já tinham chegado onde eu queria chegar, e nisso eu me conectei com o Rodrigo Noll, que é meu sócio atualmente. Na época eu fiz uma mentoria com ele, ele me ajudou a tirar esse curso do papel, mas no final do nosso processo de mentoria ali, passados 6 meses que a gente começou a trabalhar em conjunto,
Ele olhou para mim e falou, cara, vamos vender isso para empresas, eu entro contigo como sócio, porque ele já tinha a Base Viral, que também era uma empresa de serviço, e aí, como ele já tinha todo o caminho que a gente deveria trilhar, eu aceitei essa empreitada com ele e a gente iniciou juntos a SLG, então foi assim que começou. Cara, muito massa. E tu falou que então tua especialidade também é vendas, né? Tu poderia falar um pouco pra gente como é que eu consigo prospectar clientes? Eu sei que tem toda uma estratégia, demora um pouco, né? Mas se pudesse dar uma dica pra galera que tá iniciando, quer começar a ter seus primeiros clientes, o que que tu falaria? Se tu quer montar uma estrutura de prospecção ativa, primeiro tu precisa entender qual é o teu perfil de cliente ideal, qual é o tipo de empresa que tu vai atender, qual é o segmento que ela atua, subsegmento, quantidade de funcionários, quem toma decisão, quem influencia a decisão, qual é o faturamento médio anual dessa empresa e quais são os principais canais que tu vai utilizar para entrar em contato com esse público. Tendo mapeado o perfil de cliente ideal, o segundo passo é gerar uma lista. Tu precisa gerar volume de contatos que tu possa abordar. Para isso, existem várias formas. Eu utilizo aqui uma ferramenta que chama Apollo, ela é integrada à base do LinkedIn com 280 milhões de contatos. Quando eu coloco as informações do meu perfil de cliente lá, eu saio de uma base de 280 milhões de contatos e eu caio numa base de algumas milhares de pessoas que eu posso exportar e realizar a prospecção. Tendo a base, o próximo passo é, de fato, montar uma cadência de atividades. Porque quando a gente está prospectando, a gente não pode se dar por satisfeito só fazendo uma abordagem. A gente tem que dar várias alternativas, várias possibilidades para a pessoa nos responder por mais de um canal. Então, a gente seleciona de 2 a 3 canais de contato, por exemplo, LinkedIn, e-mail e telefone, e a gente vai estar triangulando informação, utilizando de todos esses canais num período ali de 1 até 3 semanas, tentando contato com essa empresa até conseguir uma resposta. E aí é importante aqui que exista um CRM, uma ferramenta para gerenciar essas oportunidades, quais atividades, quais oportunidades estão em cada etapa do funil, para que tu entenda da tua base quantos tu já abordou, das pessoas que tu abordou, quantas te responderam, das que responderam, quantas agendaram a reunião, quantas compareceram, foram para a proposta, entrar na negociação depois do fechamento. Então tem que ter uma boa gestão do funil de vendas. Então a dica é essa, não existe bala de prata. O fundamento de uma prospecção ativa é sempre o mesmo. Parte do perfil de cliente, tem que gerar a lista depois e ser muito consistente na abordagem a essas pessoas. Cara, muito massa mesmo. E saindo totalmente desse assunto, tá? Cara, teve alguma coisa que você aprendeu no fisiculturismo que tu leva até hoje, cara, pra tua vida, assim? Claro, perfeito. Eu decidi competir no fisiculturismo porque eu queria fazer algo em alta performance. Acho que a alta performance no esporte está muito ligada à alta performance nos negócios também. De fazer aquilo que precisa ser feito, de fazer, mesmo quando está sem vontade, de fato honrar os compromissos com nós mesmos. Quando nós honramos os compromissos com nós mesmos, as pessoas enxergam que a gente é mais confiável. Pessoas consistentes, pessoas que têm um físico que se destaca, normalmente são vistos como exemplos de consistência e passam a ser mais, ter mais a confiança das pessoas com quem elas estão lidando. Se tu pega um gordão de 250 quilos, a pessoa vai olhar, porra, não consegue cuidar nem de ti, como é que tu vai cuidar da minha empresa, entendeu? Então, essa decisão de competir foi muito por eu acreditar que a alta performance no esporte está ligada à alta performance nos negócios. E o que eu mais aprendi é que foco é saber dizer não. Porque quando estou em preparação, principalmente quando aperta mais as calorias, entra em processo de cutting, eu tenho que treinar quando eu estou cansado, eu tenho que negar uma refeição que seria mais calórica, uma refeição que eu gostaria de estar fazendo em função de um objetivo maior. Eu preciso negar convites para não me colocar em ambientes que eventualmente eu possa fugir ali da dieta. Eu bebo menos, eu durmo melhor. Então, eu preciso ter minha rotina muito bem organizada e dizer não para tudo aquilo que não está no planejado. E quando eu olho para os negócios, isso se reflete completamente, porque uma pessoa que tem uma boa rotina de treino, alimentação e sono, naturalmente vai ser mais produtiva também no dia a dia. Então, isso é uma coisa que o físico, fora a parte do campeonato em si, é algo que não adianta quanto dinheiro tu tem, assim, por mais que eventualmente possa fazer uma cirurgia plástica, a saúde é um negócio que tu conquista. Não existe como comprar isso. Então, é uma conquista da qual eu mergulho bastante, que eu estimulo ao máximo as pessoas a cuidarem disso também. Cara, muito Top, massa. mano. Muito massa. E para quem quer começar, como é que eu posso explicar? Quer começar a se cuidar mais e conseguir balancear a carreira, academia e tudo que tem que fazer, cara, qual dia te dá para iniciar? Boa, perfeito. Bom, acho que tem 3 principais momentos que uma pessoa pode ir treinar. Pode ser de manhã cedo, pode ser no horário do meio-dia ou à noite. E depende muito da rotina de cada um. O que acontece muitas vezes? A pessoa começa a treinar e ela quer treinar, sei lá, 6 vezes por semana. Primeiro que para
alguém que vai treinar de forma natural, 6 vezes por semana é muita coisa, 4 vezes já é mais que o suficiente, assim. Mas para quem quer começar, eu percebo que se tu quer começar a cuidar do teu corpo, tu não pode achar que o negócio vai vir do dia pra noite, assim. Então é um negócio que demora pra dar resultado. É muito mais sobre o processo do que sobre o resultado final, saca? Deixa eu. Deu. Tem uma ligação aqui. Peraí. Tranquilo. Então, para quem quer começar a cuidar mais do seu corpo, tá na inércia, não se alimenta bem, não treina corretamente, é entender que, de fato, é um processo de longo prazo. Não é o que vai fazer num dia e depois no outro tem que esquecer. Só que o que acontece quando a gente está parado e a gente não está executando algum projeto ou não está se dedicando, né, aos treinos e alimentação? O primeiro passo é muito difícil. Muito difícil mesmo, da pessoa começar a treinar, começar a cuidar da alimentação, tem que mudar todo um drive mental e reforçar alguns caminhos neurológicos para que aquilo se torne mais natural para a pessoa. Então, quanto mais a pessoa vai treinar, quanto mais reforço positivo ela tem das pessoas que acompanham ela também, os amigos, familiares, pô, tu tá emagrecendo, pô, que legal tu ir na academia, tá crescendo de fato, o reforço positivo que é muito importante. Os animais aprendem assim, inclusive, né? Se tu pega um biscoito e tu dá pro cachorro, quando ele senta, ele vai entender que se ele sentar, ele vai ganhar biscoito. E a mesma coisa que acontece com o ser humano. Quanto mais reforço positivo a pessoa tem de que tá no caminho certo, tá fazendo algo legal, mais ela tende a repetir aquele comportamento. Então, o esforço ele vai reduzindo na medida que o comportamento saudável se torna mais frequente no dia a dia. Então, não desistir, ser consistente e também se conectar com pessoas que estejam com o mesmo objetivo. Porque não adianta tu querer cuidar da tua alimentação, do teu sono, do teu treino, se todos os teus amigos, final de semana, passam virados de sexta até domingo, bebendo e puteando, entendeu? Então, então, tu te conectar com amizades, tu marcar treinos, tu cuidar muito do ambiente, as pessoas com quem convive, é um negócio que acelera muito o aprendizado em qualquer frente e no âmbito físico, saúde, isso não é diferente. Cara, muito massa mesmo. E agora, cara, vamos ser um pouco desse tema, tá bom? E eu vi, cara, um post teu que tava fechando uma venda de R$ 100.000, cara. Tu teve algum fundamento, algum pilar que tu aplicou pra fazer isso que seja replicável, cara? Alguma coisa assim, algum fundamento que toda vez que tu vai fechar uma venda tu usa, cara? Algo assim? Ou é mais dinâmico? Vamos lá. O que que eu sempre faço em toda venda aqui? Para que a gente venda algo, para que a gente venda algo de alto valor agregado, uma proposta de 100 mil, por exemplo, tu precisa de fato entender o que o cliente quer comprar. Então, o primeiro passo é diagnosticar as necessidades desse cliente. Quando eu toco uma venda grande, eu não faço só uma reunião, eu faço pelo menos duas, em que na primeira eu vou diagnosticar as dores e as necessidades dessa pessoa, e depois eu vou compilar essas informações em uma proposta para apresentar para essa pessoa. Na primeira reunião, nesse despertar das necessidades, nesse diagnóstico, o que eu faço é fazer uma série de perguntas para que eu consiga identificar onde é que estão os gargalos, onde é que estão as oportunidades de melhoria na empresa do cliente. E eu sempre saio dessa reunião com o próximo ponto de contato agendado, com a próxima reunião agendada para apresentar a proposta. Então, eu sempre apresento a proposta. Aqui tem um erro muito comum que o pessoal comete, que é mandar a proposta para o cliente, mas ele vai sumir 90% das vezes, porque ele só vai olhar o preço, não vai conseguir gerar valor para essa pessoa. Então, eu sempre saio da primeira reunião com o próximo ponto de contato agendado, e na outra reunião, eu só vou compilar aquilo que eu conversei com o cliente em um material. Então, quando eu diagnostico as dores na primeira reunião, eu já crio até uma hipótese de solução. Cara, então beleza, entendi que teu principal desafio é tal, o teu objetivo é tal. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Cara, para resolver, eu imagino que a gente faria dessa forma. X, Y, Z, dou uma hipótese de cronograma. É isso que tu precisa? Sim, beleza. Então, boa parte da venda, ela tá na primeira reunião, tá no diagnóstico das necessidades e entender o que o cliente quer comprar. Depois, quando eu apresento a proposta, é um fluxo que eu parto de retomar as dores, retomar os objetivos, reforçar a autoridade, então trazer alguns cases. Depois eu explico o projeto de fato, o cronograma, escopo, entregáveis que eu vou realizar. E aí, ao final, eu faço uma previsão de retorno sobre o investimento também, para que o cliente tangibilize qual vai ser o custo total que ele vai ter com a operação e qual é o retorno que ele vai ter além, o retorno que ele pode ter com a consultoria também. E aí, no fim, eu apresento o investimento. O que que eu faço sempre que eu vou tentar fechar um negócio? Eu pergunto para o cliente, Vitor, se fosse colocar de 1 a 5, só não pode ser 3 em cima do muro. Qual que é a chance que tu enxerga desse negócio avançar?
Naturalmente, o cliente pode falar 4 aqui. E eu pergunto, beleza, Vitor, mas o que faltaria para ser um 5? Então eu vou entender qual é a objeção real dele aqui para não avançar no projeto. Normalmente ele pode falar do preço. Cara, achei o valor muito elevado. E aí o que acontece quando a gente tem uma objeção? A gente precisa isolar a objeção. Vitor, se investimento não fosse um problema, teria alguma outra coisa que te impediria de avançar? Aqui ele pode falar, pô, acho que não vai entregar o que eu preciso, acho que eu não vou ter tempo, tem que ver outras coisas internamente. Ou ele pode de fato falar, não, de fato é somente investimento. Aí a gente entra em processo de negociação. Então a venda, ela está muito ligada a entender o que o cliente quer comprar e mostrar como que o escopo se conecta com essas necessidades. Só que para que tu consiga concluir a venda e de fato conseguir um pixel do cliente, tu precisa isolar as objeções e fechando a porta cada uma de uma vez. Por exemplo, cara, não acho que eu consigo fazer esse parcelamento em 6 vezes, fica muito pesado para mim. Cara, se eu te conseguisse fazer em 12 vezes, tu fecharia comigo? Então, perceba, a objeção era de, de fazer em 6 vezes. Beleza. Se eu conseguir fazer 12 vezes, tu fecha? Ou posso perguntar ainda, cara, entendi então que a tua principal objeção é parcelamento em 6 vezes. Se a gente conseguir estender isso, se torna mais factível o projeto? Sim, se torna mais factível. Então tem que ir peça por peça, montando ali o quebra-cabeça com o cliente para conseguir avançar com a venda. Não existe bala de prata. Cara, mas Top. Muito eu massa. vou falar uma coisa que aconteceu semana, 2 semanas atrás comigo, que eu fiz uma proposta para um cliente, eu tenho uma soft house, no caso, né? E ele queria construir um software de. Não vou abrir muito para ter um negócio mais pessoal dele, né? Uma ferramenta interna da empresa. Porém, ele gostou, tipo assim, da apresentação. Ele viu o valor, ele entende que para a construção de software é um ticket mais alto. Porém, tipo assim, ele gostou, ele viu o valor, ele entendeu que é um ticket um pouco mais caro. Porém, ele falou que no momento ele não conseguiria investir aquele valor e não fez uma contraproposta. Como é que tu manteria esse relacionamento com ele no futuro, talvez? Fechar com ele de novo? Tu apresentou proposta, ele disse que o valor estava elevado, disse que faria uma contraproposta, depois não voltou atrás, é isso? E, não, ele não chegou a fazer uma contraproposta. Falei que ele poderia fazer e eu dei, tipo assim, eu falei, se o problema é o teu valor, a gente pode, como um software, tipo assim, demorar uns 3, 4 meses, poderia, cara, a gente pode estender o preço para entrega, pode fazer mais parcelamento, pode. Eu dei, tipo assim, muita variável, sabe? Tá. E aí o cara sumiu e tu queria. Não, ele é, não chegou a Desculpa, assumir. repete. Ó, Uhum. eu fiz a proposta, que é um ticket mais alto para um software. Ele gostou da apresentação, ele viu o valor e gostou da minha equipe, mas ele falou que no momento ele não conseguiria é, pagar o ticket que a gente falou. Aí eu dei a opção para ele de, tipo assim, a gente pode estender o prazo, né? Vai demorar um pouco mais para entregar o software, porém a gente consegue parcelar em mais vezes para ele. Tá. Tem que cuidar, porque nesse caso levantou uma objeção financeira. A primeira coisa que tem que fazer é isolar a objeção. Carlos, se o investimento não fosse um problema, teria alguma outra coisa que impediria a gente de avançar? Essa é a primeira coisa que tem que perguntar quando levantar uma objeção de preço. Porque daí tu vê se de fato é só o preço ou se tem alguma coisa que ele está em dúvida referente à solução. Se ele falar que é só o preço, tu pode perguntar o seguinte, beleza, qual que é o orçamento mensal que tu tem para resolver esse problema? Ou como que tu gostaria de pagar? Qual que tu imagina que seria um valor justo para a gente avançar com esse projeto? Porque normalmente uma coisa é ele ter uma objeção referente ao preço global, outra coisa é em relação à forma de pagamento. Se eu apresento para um cliente um projeto de 6 meses parcelado em 6 vezes no cartão, eu tenho a possibilidade de fazer em 12. Primeiro eu vou tentar 6. Mas, eventualmente, se ele me traz objeção de preço, eu não vou baixar o ticket, eu não vou fazer um desconto. Eu vou mudar a forma de pagamento, primeiro. Porque daí eu garanto ainda o quanto eu vou receber, mas para o cliente fica mais fácil de ele me pagar, às vezes parcelado em 12, por exemplo, entende? Então, eu acho que tá aí, cara. Primeiro, isolar a objeção. Isolou a objeção, de fato é só preço, depois tu entra em negociação. Porque a pior coisa que tu pode fazer é entrar num processo de negociação sobre preço, quando na verdade tem alguma outra coisa solta aqui que o cliente fez com que ele eventualmente não seguisse contigo. E aí, se for de fato o preço, primeiro tu explora formas de pagamento para garantir o teu ticket cheio. Depois tu pode entrar em uma política de desconto que não tenha a ver com o quanto tu vai receber a menos, e sim quanto tu vai entregar a mais. Por exemplo, se eu estou fazendo uma proposta de 60 mil, 6 meses, e o cliente me traz uma objeção de preço, primeiro eu vou tentar parcelar em 12, não em 6, mas se ele não aceitar, eu vou fazer assim, cara, vamos fazer o seguinte então. Ao invés de eu te dar um desconto, eu te dou 2 meses a mais de consultoria. Se a gente for pegar, deixa eu pegar a calculadora aqui. Se a gente for pegar 60 mil dividido por 6, dá 10 mil por mês. Agora, se eu pegar 60 mil e dividir por 8,
eu vou ter 7,5. Então, eu tô dando 25% de desconto no investimento mensal proporcional. É como se ele estivesse pagando 25% a menos por mês para ter acesso à consultoria, sacou? Então é outra forma de tu dar desconto sem precisar diminuir o teu preço. E uma última forma, vamos supor que beleza, tem uma margem de negociação, tu vai dar um desconto pro cara. Sempre dá a margem de negociação com uma data atrelada. Beleza, Vitor, se eu conseguir para ti esse desconto de 20%, a gente fecha hoje? Fechar é assinar e prosseguir com o primeiro pagamento. Sim, consigo. Beleza. Então, tu já consegue algo de volta do cliente. A pior coisa é a gente dar algum benefício e o cliente ficar solto. Tu pode utilizar isso, principalmente no final do mês, pô, as coisas estão apertando, o prazo está mais correndo, e tu pode pedir essa contrapartida do cliente. Beleza, mas só é válido se a gente assinar e pagar hoje. E aí já alinha próximos passos, pede dados para o contrato, manda para o cliente, assina, manda nota fiscal, etc. Entende? Então, teria essas 4 formas aí de solucionar isso. Cara, muito top isso. Top, cara, top demais. Cara, e tu poderia falar um pouco, cara, qual que é, na tua visão, qual que é a melhor forma de captar clientes? Tem isso ou se depende muito de negócio para negócio? Algo assim, cara, tem alguma coisa que é, tipo assim, tu pensa, não, essa é a melhor forma de você captar cliente. Tem algo assim? De fato, depende bastante do segmento. A melhor forma de captar cliente vai depender de qual nicho, qual o perfil de cliente que a empresa atende. Vamos separar em dois grandes blocos aqui. B2B, que é quem vende para a empresa, e B2C, que é para quem vende para pessoa física. Se eu sou uma empresa B2B, eu até posso captar clientes através de anúncios, por exemplo. Só que o anúncio vai ficar cada vez mais caro ao longo dos anos. E pensando em 210 milhões de brasileiros, o público de influenciadores ou tomadores de decisão em grandes empresas, ele é muito restrito. Tu vai chegar a algumas milhares de pessoas no máximo ali para fazer uma boa prospecção. Só que pensa o seguinte, se eu comparo 9 mil pessoas, por exemplo, que eu consigo através de um filtro de mapeamento, e 210 milhões de brasileiros que eu vou ter que mandar um anúncio direcionado, é muito mais fácil tu atingir essa pessoa de forma individual do que jogando, né, essa rede e tentando prospectar de forma digital, através de conteúdo, através de anúncio. Claro que anúncio e conteúdo é muito importante, só que não pode esperar resultado no curto prazo deste canal, porque esses canais digitais, o conteúdo, o anúncio, eles elevam o nível de consciência do público ao longo do tempo até que ele esteja pronto para comprar. Quando a gente prospecta de forma ativa, a gente já consegue uma conexão mais rápida com a pessoa, às vezes faz uma reunião, eleva o nível de consciência naquele momento que tu tá só com ela, para depois montar uma proposta e apresentar. Então, no B2B, a forma mais direta de captação de clientes é de fato a captação outbound, mas todos os canais, indicação, relacionamento, evento, conteúdo, tráfego pago, todos esses canais, eles têm que ser explorados. Quanto mais canais a empresa tiver, melhor. Não é utilizar ou um canal ou outro. Agora, quando a gente entra no B2C, que é quem vende para pessoa física, a gente não consegue fazer estratégias de mapeamento e prospecção sem infringir a Lei Geral de Proteção a Dados, LGPD. Então, para quem vende para pessoa física, gerar conteúdo e utilizar tráfego, ter um bom branding é muito importante, porque a empresa que vende para pessoa física precisa gerar a própria base. Então, dessa forma, tu consegue otimizar melhor os teus canais, consegue gerar uma demanda mais qualificada dessa forma. Top, cara, muito Top. massa. Mark, eu posso fazer outra pergunta, cara? Vai, pode Só fazer. pra quebrar as coisas. Cara, tu falou sobre prospecção ativa, cara. O que que seria isso, cara? Tem alguma coisa tipo prospecção passiva também? Algo assim? Poderia falar um pouco sobre? É que eu acho que tem a indireta, né? Uhum, vamos lá. Vou jogar no Google aqui para dar o conceito exato para vocês. Prospecção, um conjunto de técnicas relativas à pesquisa, localização precisa e estudo preliminar de uma jazida mineral petrolífera. Não é isso, tá? O que é? Ó, Meio prospecção de estranho clientes. isso aí. É uma etapa do funil de vendas tem como objetivo a tentativa de contato com potenciais clientes. Então, a prospecção é tu ir atrás do cliente. Tá? A prospecção ativa é lista, prospecção, gera lista e entra em contato com o público por diversos canais para conseguir uma resposta e agendar uma reunião, gerar alguma oportunidade de venda. Agora, o que é a prospecção passiva? É quando tu gera demanda de forma que o cliente levante a mão que precisa da tua solução. Geralmente, através de conteúdo, através de anúncios, tu vai ter uma prospecção mais passiva. O cliente vem até você. Só que mesmo assim, depois que o cliente vem até você, depois que ele levanta a mão, a tua equipe comercial, ou enfim, a pessoa que está ali à frente do negócio, vai ter que abordar essas pessoas. Então, pouco se fala sobre prospecção passiva. Se fala mais sobre geração de demanda através do marketing. E aí, quem vai prospectar essas pessoas vai ser o comercial, vai ser uma área de pré-vendas, que vai entrar em contato, fazer uma qualificação, se está dentro do perfil de cliente, para avançar para próximas etapas do funil de vendas. Saquei. Boa. Pô, top.
Agora eu vou trocar um pouco de assunto. No começo tu falou que tu também faz parte de contratação de equipe, correto? Uhum. Poderia falar pra gente quais critérios tu vê para contratar pessoas para tua equipe? Legal, excelente. Eu tenho um processo bem robusto hoje de recrutamento e seleção, tenho um time de RH que faz tanto a divulgação, a triagem dos currículos, marca para entrevista e depois manda para mim. O que que eu olho quando uma pessoa chega até mim para contratar? Eu olho muito para o fit cultural, para ver se a pessoa tem o jeito de ser da nossa empresa. Eu olho para o foco, para que a pessoa, para evitar que pessoas que queiram só uma escadinha, só um degrauzinho, não entrem na empresa. O que que isso significa? Essa é a pior coisa que pode acontecer quando tu contrata alguém. Tu contrata uma pessoa que vai ficar 3, 4 meses e depois vai atuar numa coisa muito diferente. Vou te dar um exemplo. Se chega uma pessoa para mim que atua como influencer no Instagram e ama isso que faz, eu vou achar maravilhoso. Só que ela não vai entrar na minha equipe como profissional de pré-vendas, porque ela não vai querer desempenhar essa função no longo prazo. Eu quero encontrar pessoas que se conectem com o que a gente faz e que vejam sua carreira a longo prazo com a gente, que vão ficar bastante tempo. Porque do contrário, a pessoa vai entrar, ela vai sugar conhecimento da empresa, ela vai custar e ela não vai chegar no patamar que a gente precisa de performance, porque isso só se conquista ao longo do tempo quando a gente entra numa empresa. Então, eu olho muito para fit cultural, eu olho muito para o foco da pessoa, eu olho para sucesso passado, então quais foram as outras atividades que a pessoa desempenhou e qual foi o resultado que ela conseguiu atingir. Eu falo com referências, às vezes, para entender como é que é o relacionamento dessa pessoa com as últimas lideranças, e eu olho também para o quanto a pessoa quer ganhar. Eu olho para a ambição dela e eu vejo se de fato eu consigo proporcionar tanto a experiência profissional a nível de atividades, quanto de remuneração que a pessoa está buscando. Senão, eu não posso mentir para a pessoa. Tem que ser. É quase como uma venda tu contratar um bom candidato. Então, tem que deixar muito. A pessoa tem que deixar muito claro aquilo que ela está precisando, e eu, como contratante, preciso também deixar muito claro qual é a oportunidade que ela vai ter trabalhando aqui comigo. Top, cara, muito da hora. E Eduardo, tu poderia falar um pouco, cara, quem que foi os teus mentores até aqui, cara? Como que tu sabe tudo isso, cara? Como é que você descobriu isso? Legal, excelente. Quando eu estava no Movimento Empresa Júnior, eu tive várias capacitações, eu participei de muitos eventos naquela época. Os dois primeiros mentores que eu tive foram o Rafael Betiol, que ele é um consultor comercial de Porto Alegre, cara muito bom em vendas, e também tive uma mentoria com o Guilherme Bali na época, que ele me ajudou a pensar mais fora da caixa, ele me mostrou um pouco mais do que o que é empreender e como é que eu conseguiria ir nesse sentido. Só que aí eu comecei a trabalhar em empresas mais tradicionais, só que eu percebi que o ensino tradicional não ia me trazer as competências que eu precisava. E aí eu passei a buscar mentoria de forma mais ativa. Quando eu percebi isso, primeiro eu fechei mentoria com o Rodrigo, que hoje é meu sócio. Eu fechei mentoria com o Rafael Betiol, específico sobre vendas. E eu também entrei num curso de marketing da Cria School, do Rafael Velar. Esse cara é muito bom em publicidade, em branding, é um cara bem grande no mercado. E ele criou um curso uma época de marketing de 4 meses e eu fiz esse curso, foi muito bom, assim. Hoje em dia eu busco mentoria para vários assuntos. Meu mentor de oratória, por exemplo, é o Christian Magalhães. Eu tenho um mentor agora de vestimenta, de escolha de roupas, etc., que é o Felipe. Ele vai me ajudar a montar aqui algumas composições. Então, sempre que eu preciso aprender alguma coisa, eu sempre busco primeiro em pessoas. Quem é que já percorreu este caminho? Quem é que domina este assunto para que eu possa entender qual é o produto que a pessoa tem, se é um curso, se é uma mentoria, e eu pago por este acesso para conseguir ter acesso a todo o repertório que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Eu poderia muito bem começar a buscar referência, começar a ler, estudar por conta, vídeo no YouTube, etc. Só que quando a gente paga uma mentoria, quando a gente encontra um mentor, independente do assunto, a gente pode contar com o repertório daquela pessoa. Tudo que ela estudou, tudo que ela já aplicou, tudo que ela errou, ela gastou, ela compila tudo isso no processo de acompanhamento, então fica muito mais produtivo. Top, Top. mano, muito top. Tu quer falar, Mark? Não, pode fazer a tua já. Tá, boa. Cara, eu até anotei aqui a minha pergunta. Eu até salvei ela aqui, porque eu achei que seria interessante trazer ela aqui pro podcast. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Cara, quais livros que você indica, cara, alguém ler assim para ter acesso a conhecimento sobre vendas, cara, sobre prospecção de clientes? Tem alguma coisa assim, cara? Algum livro assim que você indica? Legal. Os 5 principais livros que um vendedor precisa ler. O primeiro dele é Receita Previsível. Ela é a base, esse livro é a base de um processo comercial eficiente no mercado de vendas consultivas. O segundo livro muito importante é A Venda Desafiadora. Terceiro livro, Spin Selling. Ele é uma metodologia de diagnóstico de necessidades para venda de alto valor agregado. Negocie como se sua vida dependesse disso, também um excelente livro, uma baita leitura.
Como supervendedores utilizam de inteligência emocional para fechar mais negócios. Um livro muito bom também, porque ele explica a dinâmica de camadas de tomada de decisão e como é que um vendedor pode utilizar a inteligência emocional para fechar mais negócios. Tem livros mais avançados em inglês, como Sales Acceleration Formula, Sales Development Playbook, Sales as putz, SAS, Sales, acho que é Sales as a Method, o nome do livro. Deixa eu ver, Sales as a Method. É, Sales as a Science, isso, exatamente. The SaaS Sales Method. Também. Então, livro de venda tem aos montes, tá? Só que quando eu penso no fundamental, a pessoa precisa dominar como funciona um processo de ponta a ponta, um processo comercial de vendas B2B, mas ela também precisa dominar a diferença da condução de uma venda no varejo para uma venda de alto valor agregado. Principalmente se a gente está falando da venda de serviço, tecnologias, soluções mais caras para empresas. Porque a venda nesse mercado, no mercado de vendas complexas, ela não é uma venda de impacto, ela é uma venda construída dia após dia com o lead. Então, vai ter que diagnosticar necessidades, vai ter que fazer com que o cliente entenda que aquele problema vai de fato impactar no dia a dia dele, que ele enxergue uma necessidade de solução para aquele problema que ele tem. Então, é uma construção que demanda estudo, demanda bastante repertório também. Top, cara. Muito massa. Agora, Eduardo, vamos pra minha pergunta favorita, tá bom? O Mark nunca faz ela, é sempre minha, tá bom? Que seria, cara, se você pudesse estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer era, tá? Pode ser, tipo, 20 mil anos atrás. Que pessoa seria e o que que vocês estariam conversando, cara? Legal. Essa é profunda. Se eu pudesse estar com uma pessoa em um lugar, independente da era, eu escolheria estar com o Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele estudou as pessoas de maior sucesso, as pessoas mais ricas, mais prósperas que já existiram, provavelmente. E ele entrevistou essas pessoas, ele compilou em uma série de livros, como Mais Perto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, Quem Vende Enriquece. Então, esse cara, ele era um mestre em networking e relacionamento, e ele conseguiu extrair tudo aquilo que as pessoas que tinham mais sucesso na época dele faziam para serem bem-sucedidos. Então, imagina acompanhar essa pessoa lado a lado aí, seria incrível. Sim. Muito Top, top. cara. Muito Top. top. Mark, você E, tem alguma coisa a falar, cara? Alguma cara, pergunta acho a que mais não. ainda? Acho que já sanou tudo que tinha. Sério? Cara, Sério? eu poderia ficar aqui facilmente 2 horas aqui, tá bom? É, eu também Eduardo, cara, poderia. obrigado por ter topado, tá bom? Obrigado Valeu, mesmo. valeu. Cara, qual que é o teu Instagram, cara? Só para o pessoal te seguir? É @ecalduro, que é Fechou, Eduardo. a inicial do meu nome e meu sobrenome. É muito Boa, top. fechou. Eduardo, Tá, pode falar, Mark. pode falar? Se tu Pode pode dar falar, um pode falar. feedback aí que tu achou do nosso papo, etc. Cara, achei muito bom. Senti mais falta de vocês falarem um pouco sobre vocês, né? De vocês Ah, se interessante. apresentarem, de vocês, Interessante. né? Podemos falar É, mais sobre quem que é a gente podemos, no próximo. podemos melhorar. Sim, Como boa. é que surgiu o podcast? O que que vocês fazem? Como é que tá sendo Sim. esse negócio aí? Não, boa. Fechou, Boa. cara. Já vamos aplicar isso já no próximo. Eduardo, brigadão, tá bom, cara? Obrigado por tu ter topado, tá bom? E ter cedido um pouco do teu tempo aqui. Pessoal, cliquem no botão de like, tá bom? E se inscrevam no nosso canal e também segue a gente no Insta, que toda quarta-feira tem um podcast novo, @vision.podcast. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada. Valeu. Valeu, galera. Abraço.